Pode vir, Renata Mendes! Oi, gente! Me traz a minha colinha lá. A colinha. Ai, gente, tô tão feliz de estar aqui. Tô emocionada. Como Deus é maravilhoso, né? Aí fez a cabo. Não, como Deus é maravilhoso. É porque, gente... Quem tem o marido que eu tenho não precisa de... Então, porque quem tem marido igual o meu não precisa de inimigo. Eu tinha feito os Paranauê dos slides lá, né, do PowerPoint, pois o bicho foi lá e apagou tudo. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Porque... Sim, obrigada. Porque vai ficar... Eu falei, Senhor, eu vim aqui, eu quero que Ele me use para falar com vocês. Então... Desde que eu aceitei esse convite, eu orei para que, de alguma forma, tudo que eu falar aqui possa inspirar vocês. Eu vou falar sobre a minha história, os Paranauê da alma. E isso aqui é só uma colinha, tá? Só para falar que eu sou inteligente, dá para esquecer nada. Mas, enfim, tô tremendo aqui, peraí. Dá 5 minutos eu já tô relaxada. Então, gente... Hoje eu vim falar da minha história, né? Minha história de sucesso. E eu me sinto até meio prepotente, né? Nossa, história de sucesso tem só 29 anos. Mas se eu for pensar de onde Deus me tirou, é um milagre. A minha vida, a minha história é realmente um milagre, assim. Por tudo, né? Quem já assistiu meus 50 fatos sabe que a minha vida é igual de gato, tem 7 vidas. Já era para ter morrido umas 10 vezes, mas tudo bem, estou aqui. E eu queria perguntar para vocês, começar perguntando para vocês, porque isso aqui vai ser uma conversa, né? Eu quero que vocês estejam abertas. Se eu estiver falando, se vocês sentirem vontade de falar ou perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade, tá? Vai ser um diálogo aqui. Eu queria começar perguntando para vocês quantas pessoas se conhecem 100%. Quem acha que se conhece 100%? Você acha que você conhece 100%? Menina, vou pegar uma aula aí depois. Que eu tô longe disso. Quem me conhece aqui? Não 100%. Não 100%. Mas se você fosse me apresentar pra sua amiga, tipo, tirando a mina dos Paranauê, do lado de couro, se você fosse me apresentar, o que você ia falar? Renata? Quem é a Renata Mais? Renata Mais é? Guerreira. Não, uma Renata Mais. Como você me conheceu? Uma Renata palavra. Mais é? Gente, é uma palavra. Uma palavra. Ai, vocês estão mudando. Eu pensei que vocês iam responder. Agora vocês estão mudando tudo fora. Mentira. Mas se você for, geralmente, quando alguém me apresentar, você conhece a Renata Mais? Renata Mais é uma youtuber. Né? Ah. Tem que dar a resposta. Porque geralmente quando a gente vai se apresentar para alguém, a gente geralmente fala o nosso nome, a nossa idade, tá passando bem. Fala o nosso nome, a nossa idade e geralmente o que a gente faz. Porque o que a gente faz parte do que a gente é, né? O que a gente faz, o que a gente escolhe como profissão ocupa pelo menos 50% do nosso dia. Então, o que a gente faz, o que a gente escolhe pra gente é o que a gente é. Mas nem sempre a gente está feliz. Então, se a gente não está feliz na nossa escolha, na nossa profissão, isso significa que a gente não vai ser completamente feliz ou até mesmo infeliz, né? Então, eu acredito que profissão tem a ver com realização, né? Quando a gente faz o que a gente ama, a gente pode dizer que a gente é uma pessoa realizada. E hoje, trabalhando com o YouTube, eu recebo muito essa pergunta: Renata, qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? E toda vez que eu recebo essa pergunta, que me perguntam isso, eu sempre acho que é tudo que eu tenho hoje. Eu tenho um marido que me ama, eu tenho um filho,
maravilhoso. Mas mesmo que eu tivesse um filho, que eu tivesse um marido, se eu não fosse feliz com o que eu fizesse, se eu não fosse feliz comigo mesmo, eu não seria uma pessoa realizada. Porque muita gente, às vezes a gente projeta a nossa felicidade no outro, né? Ai, quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver aquele namorado, aí eu vou ser feliz. Ai, se eu casar, o dia que eu casar, vou estar feliz. E não, a gente não pode procurar lá fora o que está faltando aqui dentro. E como que a gente vai dar felicidade para o outro se não tem aqui dentro? Então, a minha história começa quando eu nasci. Vamos passar para frente um pouquinho. Quando eu vim de favela e morava em Rua de Pedra. Acabaram com o meu salto, porque era pobre, mas era chique, minha filha. Descia lá as ruas de pedra. E quando eu tinha vindo, não, e os prefeitos iam lá. Porque se você bota em mim, eu vou asfaltar a rua. E a gente, vai lá, mãe, volta do prefeito. O prefeito não asfaltava a rua. E eu perdia todos os meus saltos. Quando eu saí de lá, o prefeito asfaltou. Hoje a volta lá asfaltada. Mas enfim, quando eu tinha 16 anos, a minha mãe me emancipou. Meu pai era alcoólatra, bebia, foi levado pelo vício do álcool, morreu de cirrose. A minha mãe, ela perdeu a visão quando ela tinha mais ou menos uns 28 anos. Não, uns 28, 29 anos. Ela fez 2 transplantes de córnea e ela teve que ser aposentada por invalidez. Então eu cresci com aquela coisa, minha filha, você tem que ser rica. Em nome de Jesus. Porque, né, a gente era pobre e ela falava, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. E aí quando eu tinha 16 anos ela me emancipou para eu começar a trabalhar. E eu já cantava, cresci na igreja, já cantava, mas ela falava, tá bom, filha, você canta, mas você vai trabalhar. Cantar não. Ela até me levou no Raul Gil, mas não deu certo. Então ela falou, não deu Raul Gil, você vai trabalhar. E aí ela me emancipou. Eu cantava, porque como ela me emancipou, eu já conseguia cantar à noite. Então, nos finais de semana, eu cantava em casamento e trabalhava em ótica. E estudava à noite. Gente, era tão ruim. Era vendedora, não vendia nada. E as pessoas... eu era horrível na escola. Minha mãe, como ela teve que se aposentar, a gente vivia com a aposentadoria dela. E ela começou a vender brinco na 25 de março. E aí eu levava lá na escola para vender. Levava um monte de calote, minha mãe me arrebentava a cara. Chegava em casa sem um brinco. Sem brinco, sem dinheiro. Não, minha mãe era Rochelle. A própria, minha filha, era Rochelle, aquela lá. Aí, não vendia um brinco, gente. Não vendia brinco, não vendia óculos, não vendia nada. Era desgaste. Aí eu falei, e assim, eu era muito criativa. Botava pra fazer conta de matemática, minha filha, nunca. Mas fazia, vou ter teatro na escola, tava lá. Mas por quê? No espetáculo! Hoje eu faço isso, né, no YouTube, tô realizada, mas enfim. E as pessoas me viam assim, à toa, porque tudo que as pessoas tentavam me direcionar, minha mãe, ela falava, você tem que ganhar dinheiro, filha, é o jeito. Ela era semi-analfabeta, estudou até a 4ª série, ela falou, é o jeito, você tem que estudar, você tem que estudar. Então, eu falava, mas eu não consigo, tipo, eu achava burra, porque eu não tinha uma direção. Mas ainda assim, tentando, entrei na faculdade de administração, consegui entrar no banco, tava lá, né? Sou bancária agora, mas desastre. Não vendia nada. E aí eu, frustrada, fui demitida. Gente, era ruim demais. Até tentava dar uma chance, mas era muito ruim. E aí eu fui demitida, mas ao mesmo tempo eu cantava, trabalhava. Assim, eu tinha força de vontade, só não era boa no que eu fazia. Mas eu tentava. E aí, eu tinha o meu carro já. Fui demitida do banco, fiquei triste. Né? Aí a minha tia falou assim, Rê, por que você não vai fazer um intercâmbio? Eu falei, mas com que dinheiro, criatura? Ela falou, eu te ajudo. E aí, eu que nunca tinha
tido essa pretensão. Eu tinha namorado na época. Nunca tinha tido a pretensão de sair do Brasil, porque eu gostava de morar no Brasil. Mas aí, quando ela me falou aquilo, me surgiu a vontade de ir embora e tentar. Tinha 22 anos só. Eu falei, nossa, então vamos tentar, né? E aí eu fui, vendi meu carro, ela me ajudou. E fui para ficar 6 meses na Austrália. Gente, não falava... nem hello, não falava nada. Eu cheguei lá na Austrália, não falava nada. E eu paguei para ficar 1 mês em casa de família. E a menina só... Eu paguei para ficar em casa australiana e fiquei em uma casa libanesa. A libanesa bêbada lá, mas enfim. Senão, se eu contar tudo, vai ficar muito gigante a história. E aí, cheguei lá e comecei... Acho que algumas pessoas vão se identificar aqui. Comecei a limpar a privada, comecei a trabalhar em pub e limpar as privadas. Jesus. Só que, pela primeira vez, eu me senti... Quando eu fui embora e eu fiquei sozinha, na solidão, passando o Natal sozinha, passando o aniversário sozinha, eu comecei a me conhecer. Pela primeira vez. Não tinha mais ninguém falando o que eu era, o que eu não era. Então eu comecei a pensar no que eu queria na vida, o que eu devia fazer, o que eu realmente queria para mim. E quando eu fui embora, uma líder de jovens na minha igreja falou assim, Rê, eu sei que ninguém acredita em você, mas eu sei que você acredita em você e eu acredito em você. Vai e mostra para todo mundo que você é capaz. Eu sei que você tem uma força dentro de você, menina. E aquilo me deu muita, muita força. Eu falei, eu não volto pro Brasil com uma quente da fervendo, minha filha. Eu vou mostrar para todo mundo. Mas, e assim, eu limpava com gratidão. Limpava assim, gente, olha, saí da rua de pedra, tô aqui na Austrália, tô limpando a privada, tô aqui na Austrália. E aquilo, eu tava feliz pela primeira vez, eu tava me conhecendo pela primeira vez. E aí, limpando um dia privado e carregando lixo, eu destronquei meu braço, fui demitida. E uma semana depois eu fui para um pub e estava lá, moço bonito. E aí a gente começou a conversar e ficamos conversando por umas 4, 5 horas. Quando ele foi embora, ele me deu um beijo na testa. Eu falei, oh meu Deus, ou é gay, ou eu encontrei o homem da minha vida. É possível. Aí a gente foi, não, gente, isso não existe. Eu falei, não tô entendendo. Aí ele foi embora, deu 15 minutos, o meu celular apitou. Vamos jantar amanhã? Eu falei, acho que não é gay. Ou gostou, quer saber o shampoo que eu uso, não tenho coragem de jantar. Aí a gente foi jantar e foi aquela coisa louca, porque o homem não me deixava... Gente, você já viu meu marido? Bonitinho, né? Tá pro gás. Eu falei, Jesus, é isso mesmo? E aí a gente começou a namorar. E quando dei por mim, a gente já estava morando junto. E a gente casou. Nesse tempo, eu tive ele ao meu lado para... Eu sei que muita gente talvez não tenha alguém que incentive, mas eu sei que ele foi realmente um presente enviado do céu, porque ele falou, você é uma artista, Renata, você tem que ir, eu vou te ajudar. E... no dia do meu casamento, eu paguei uma pessoa para fazer a minha maquiagem e a pessoa cagou na minha cara. Eu fiquei tão feia. Aí eu falei assim, moça, dá um minutinho. Fui lá no banheiro, lavei. E a cara toda. E tinha uma pessoa que tava fazendo meu cabelo e a outra pessoa tava fazendo a minha maquiagem. Peguei, fui lá no banheiro, lavei tudo. Na maior calma, gente, do Espírito Santo, porque eu era uma pessoa retada. Comecei a fazer a maquiagem e a pessoa que estava fazendo meu cabelo falou assim, menina, você arrasa na maquiagem, vem trabalhar comigo. No dia do meu casamento. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a minha carreira de maquiadora. E aí o James falou, a gente precisa... O que você quer? Ele sentou, igual a Rose. Ele sentou e falou assim, como você se vê daqui 5 anos? O que você quer fazer? Ai, meu marido é o máximo, gente.
Aí eu falei, eu amo maquiar, eu queria ser uma profissional. Ele falou assim, então vamos atrás, você vai se profissionalizar. E aí a gente foi atrás do melhor curso de Sydney e eu comecei a trabalhar como maquiadora, me profissionalizar. Eu estudava uma faculdade mesmo, porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo a minha faculdade de administração, eu comecei a fazer a minha faculdade de música, de bacharel em música no Brasil. Mas era muito caro pagar 2 faculdades, manter, porque minha mãe não me deixava largar a minha faculdade de administração. Tá, só um adendo, eu tinha esquecido dessa parte. E pela primeira vez eu comecei a estudar realmente o que eu amava. E nesse tempo... Meu marido era fã número 1. Eu cantava, ele ficava assim, ó. E aí... Ele falou assim, você não quer voltar a cantar? Porque ele sabia que eu cantava. Você não quer voltar a cantar? Aí eu falei, quero. É o meu maior sonho, é o que eu mais amo fazer. Aí ele virou e falou, então vamos atrás de uma banda. E aí ele fez o meu currículo, me ajudou a fazer o meu currículo em inglês. E a gente mandou para uma banda de baile, não só de baile, era uma banda de musicais. E entre 20 australianas, porque o meu inglês não era, tão desenvolvido, 2012. E eu fiz o teste com 20 australianas e passei. E aí, de repente, eu me vi trabalhando como maquiadora, como cantora, e eu cheguei lá. Eu me formei no curso de maquiagem, e dentre todas as meninas, é muito surreal falar isso, dentre todas as meninas que se formaram comigo, porque o meu foco era MEC, entrar na MEC, trabalhar na MEC. Eu fui a única que consegui entrar na MEC, a única da minha sala, naquele turno. E aí, quando eu me vi, eu estava trabalhando como maquiadora, como cantora e realizada. Porque até então eu me sentia burra. Porque eu não conseguia, eu não sabia por que eu não conseguia aprender e assimilar números. Porque eu não nasci para aquilo. Mas quando eu fui para a Austrália, fiquei sozinha, e comecei a pensar e me conhecer, tudo mudou. E quando eu vi que eu estava mais feliz limpando privada do que trabalhando em banco. Porque a minha mente se abriu. Eu me senti feliz comigo mesmo pela primeira vez, gente. Assim, de me sentir bem, assim, de gostar de mim, sabe? Porque às vezes a gente é tão cercado de energias negativas e que derrubam a gente. E quando eu me livrei daquilo, eu comecei a ser feliz. E eu sinto que é isso que atraiu o meu marido. Ele fala, você tinha uma energia incrível, assim, alegre, feliz, simples, sabe? E aí, quando eu comecei a me conhecer, as coisas começaram a andar. E muita gente me pergunta assim, qual é o segredo da felicidade, né? Qual é o segredo? Porque pode ser sorte, mas eu comecei a pensar nisso. Tudo na minha vida que me trouxe dor, trouxe possibilidade. Tudo. Porque quando a gente está feliz, a gente realmente não vê o que está acontecendo, né? A gente está numa zona de conforto. Quando eu fui demitida do banco, foi quando surgiu a possibilidade do intercâmbio. Quando eu fiquei sozinha na Austrália, isso me trouxe um autoconhecimento. Eu comecei a me entender e a ver o que eu realmente queria para minha vida. Quando eu terminei o namoro... Então, eu namorando, né? Fui namorando, quer dizer, para a Austrália. E o meu namorado terminou comigo. Ele falou, filha, você volta ou não dá mais. E aí eu falei, sorry. Is it too late now to say so? Mas eu fiquei muito mal, porque eu já estava sozinha. O namorado ainda terminou comigo. Mas se ele não tivesse... Doeu, né, gente? O término nunca é legal. Só que, se ele não tivesse terminado comigo, não tinha
Não tinha. Abriu possibilidades de eu enxergar outras pessoas. Porque se eu estivesse namorando, ele viesse falar comigo. Queridinho. E essa dor do término me abriu possibilidades. O desastre do casamento, que foi a minha maquiagem, abriu a porta da minha profissão. Quando eu engravidei, eu fiquei muito mal. Porque a família do James não é de lá. E a minha família não estava comigo. Eu não tinha ninguém para fazer meu chá de bebê. Porque eu não tinha ninguém para fazer meu chá de bebê. Tipo, eu não tinha quem convidar. Mais ou menos assim. Porque as minhas amigas que eu tinha feito lá já tinham ido embora. Porque é um fluxo aqui, né, que acontece. Um entra, dois sai. O povo vai embora, você faz amizade e as pessoas vão embora. Então, eu não tinha amizades lá. E eu não tinha ninguém para convidar no meu chá de bebê. Me sentia sozinha. 2011. 11. E aí eu assisti um canal, uma menina fazendo um diário da gravidez. Falei, vou fazer um vídeo pro YouTube. E comecei a fazer o diário da minha gravidez. Essa carência, esse momento de dor, de me sentir sozinha, me deu a possibilidade, me abriu a possibilidade do canal. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente interpreta a dor como um momento doloroso que é, mas é um momento que precisa acontecer, porque quando está tudo bem na nossa vida, a gente não para pensar, repensar, analisar. A partir de hoje, eu quero que vocês lembrem que a dor, toda vez que você estiver passando por um momento de dor, ela gera uma possibilidade, ela abre uma porta. E não foi uma, 2, 3 vezes, aconteceram várias vezes isso na minha vida. Não foi sorte. Quando a gente se conhece, a nossa mente, quanto funciona? 5%? A gente usa 5% da nossa mente, né? Não, na verdade, a gente, quando eu falo de pessoas, só 25% das pessoas fazem sucesso, mas por causa disso. Da mente, eu não posso pesquisar. Sim, é mais ou menos isso. A gente só usa mais ou menos de 5 a 10% da nossa capacidade mental. 5%, né? Gente, imagina quanto de porta tem para abrir aqui. E a gente é energia. A gente é energia. E eu, indo para o meu lado espiritual, porque tudo, quem rege a minha vida... vai falar de Deus, vou falar de Deus, porque Deus é meu tudo. Meu tudo. E eu sei, desde que eu nasci no ventre da minha mãe, ele já sabia, ele já tinha. Eu sempre falo que eu sempre peço a Deus que os meus sonhos estejam conectados com os dele. Sempre. Chico Xavier a frase, aí a pessoa vai por... Porque quando existe aquele versículo que fala, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E muita gente vê esse versículo. Agrada ao Senhor. Não. Agrada-te no Senhor. Se agrade em saber que Ele é o seu Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Porque quando o nosso sonho está conectado com o de Deus, as coisas vão acontecer. Só que o sonho de Deus, ele vai acontecer de qualquer jeito. O que Deus tem preparado vai acontecer. E se Ele não usar você, Ele vai usar você. Por isso que a gente tem que estar aberto. Então, gente, quando eu falo de onde Deus me tirou, vocês não têm noção. Deus me tirou de uma família desestruturada e Ele me deu uma família abençoada. Deus me tirou da favela. Não que isso seja ruim, mas Ele me tirou de um lugar onde não existia possibilidade, sabe? Ninguém ia para a faculdade, se formava. E hoje eu estou falando aqui de histórias de sucesso. É muito incrível. E hoje, assim, em 1 ano e 4 meses, estou chegando a 1 milhão de inscritos no canal. Ei! E eu falo que o meu canal, ele é ministério. Ministério. Para que a minha história influencie e motive outras pessoas, para que a vontade dele seja feita na sua vida,
através do meu testemunho, porque a minha vida, ela é um testemunho de vitória, sabe? E eu falo para Deus que eu quero que Ele me use cada vez mais, porque esse mundo está tão desesperançoso hoje em dia, mas quando a gente acredita e entrega a nossa vida para Ele e batalha, né? Porque não adianta só ficar sonhando lá. Interpreta a dor como uma possibilidade, as coisas realmente acontecem. Creia nisso. Amém! Não, brincadeira. Mas então é isso, gente. Eu quero que vocês falem também, se vocês quiserem, né? Perguntar, pode perguntar. É o quê? Ai, gente. Mas eu quero assim. Ah, tá bom. Vai ter que ser capela, tá bom? Melhor ainda. O que vocês querem? Nossa, a pessoa... Tá bom. Pretty hearts be shining light on whatever's worth. Perfection is a disease of a nation. Pretty hearts, pretty hearts, pretty hearts be shining light on whatever's worth. Try to fix something but you can't face what you can't see. Is the soul that needs a surgery. Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada a você. Obrigada, gente. Olha com quem eu tô, gente! É a mesma? Ah, não. Coisa linda! Não, essa aqui é a Sony, mas ela tem as mesmas funções. Ela tem Wi-Fi, tem as mesmas coisas. Né? Que alegria! Vamos nos ver mais vezes por aqui. Espero eu, hein? Ainda tem dia 20. Ai, vamos aproveitar muito! Vamos parar a cidade! A gente vai se apresentar para alguém, a gente geralmente fala o nosso nome, a nossa idade, tá passando aqui. Fala o nosso nome, a nossa idade e geralmente o que a gente faz. Porque o que a gente faz parte do que a gente é, né? O que a gente faz, o que a gente escolhe como profissão, ocupa pelo menos 50% do nosso dia. Então, o que a gente faz, o que a gente escolhe pra gente é o que a gente é. Mas nem sempre a gente está feliz. Então, se a gente não está feliz na nossa escolha, na nossa profissão, isso significa que a gente não vai ser completamente feliz ou até mesmo infeliz, né? Então, eu acredito que profissão tem a ver com realização, né? Quando a gente faz o que a gente ama, a gente pode dizer que a gente é uma pessoa realizada. E hoje, trabalhando com o YouTube, eu recebo muito essa pergunta: Renata, qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? E toda vez que eu recebo essa pergunta, que me perguntam isso, eu sempre acho que é tudo que eu tenho hoje. Eu tenho um marido que me ama, eu tenho um filho maravilhoso. Mas mesmo que eu tivesse um filho, que eu tivesse um marido, se eu não fosse feliz com o que eu fizesse, se eu não fosse feliz comigo mesmo, eu não seria uma pessoa realizada. Porque muita gente, às vezes a gente projeta a nossa felicidade no outro, né? Ai, quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver aquele namorado, aí eu vou ser feliz. Ai, se eu casar, o dia que eu casar, vou estar feliz. E não, a gente não pode procurar lá fora o que está faltando aqui dentro. E como que a gente vai dar felicidade para o outro se não tem aqui dentro? Então, a minha história começa... Eu estudava à noite. Gente, era tão ruim. Era vendedora, não vendia nada. E as pessoas... Eu era horrível na escola. Minha mãe, como ela teve que se aposentar, a gente vivia com a aposentadoria dela. E ela começou a vender brinco na 25 de março. E aí eu levava lá na escola para vender. Levava um monte de calote, minha mãe me arrebentava a cara. Chegava em casa sem um brinco. Sem brinco, sem dinheiro. Não, minha mãe era Rochelle. A própria, minha filha, era Rochelle, aquela lá. Aí, não vendia um brinco, gente. Não vendia brinco, não vendia óculos, não vendia nada. Era um desgaste. Aí,
aí, e assim, eu era muito criativa. Botar pra fazer conta de matemática, minha filha, nunca. Mas fazia... vou ter teatro na escola. Tava lá, eu... Pai, por quê? Não espero nada! Hoje eu faço isso, né, no YouTube, tô realizada, mas enfim. E as pessoas me viam assim, à toa. Porque tudo que as pessoas tentavam me direcionar, minha mãe, ela falava, você tem que ganhar dinheiro, filha, é o jeito. Ela era semi-analfabeta, estudou até a 4ª série, ela falou, é o jeito, você tem que estudar, você tem que estudar. Então, eu falava, mas eu não consigo. Tipo, eu achava burra, porque eu não tinha uma direção. Mas ainda assim, tentando, entrei na faculdade de administração, consegui entrar no banco, tava lá, né? Sou bancária agora, mas desastre. Perdia nada. E aí eu, frustrada, fui demitida. Gente, era ruim demais. Até tentava dar uma chance, mas era muito ruim. E aí eu fui demitida, mas eu... Quando eu nasci, né? Vamos passar pra frente um pouquinho. Quando eu vim de favela e morava em Rua de Pedra. Acabaram com o meu salto, porque era pobre, mas era chique, minha filha. Descia lá as ruas de pedra. E quando eu tinha vindo... Não, e os prefeitos iam lá. Porque se você volta em mim, eu vou asfaltar a rua. E a gente, vai lá, mãe, volta do prefeito. O prefeito não asfaltava a rua. E eu perdia todos os meus saltos. Quando eu saí de lá, o prefeito asfaltou. Hoje a volta lá asfaltada. Mas enfim, quando eu tinha 16 anos, a minha mãe me emancipou. Meu pai era alcoólatra, bebia, foi levado pelo vício do álcool, morreu de cirrose. A minha mãe, ela perdeu a visão quando ela tinha mais ou menos uns 28 anos. Uns 28, 29 anos. Ela fez 2 transplantes de córnea e ela teve que ser aposentada por invalidez. Então eu cresci com aquela coisa, minha filha, você tem que ser rica. Em nome de Jesus. Porque, né, a gente era pobre e ela falava, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. E aí quando eu tinha 16 anos ela me emancipou para eu começar a trabalhar. E eu já cantava, cresci na igreja, já cantava, mas ela falava, tá bom, filha, você canta, mas você vai trabalhar. Cantar, não. Ela até me levou no Raul Gil, mas não deu certo. Então ela falou, não deu Raul Gil, você vai trabalhar. E aí ela me emancipou, eu cantava, porque como ela me emancipou, já conseguia cantar à noite. Então nos finais de semana eu cantava em casamento e trabalhava em ótica. Me sinto até meio prepotente, né? Nossa, história de sucesso, tem só 29 anos. Mas se eu for pensar de onde Deus me tirou, é um milagre. A minha vida, a minha história é realmente um milagre, assim. Por tudo, né? Quem já assistiu meus 50 fatos sabe que a minha vida é igual de gato, tem 7 vidas. Já era para ter morrido umas 10 vezes, mas tudo bem, estou aqui. E eu queria perguntar para vocês, começar perguntando para vocês, porque isso aqui vai ser uma conversa, né? Eu quero que vocês estejam abertas. Se eu estiver falando, se vocês sentirem vontade de falar ou perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade, tá? Vai ser um diálogo aqui. Eu queria começar perguntando para vocês quantas pessoas se conhecem 100%. Quem acha que se conhece 100%? Acho que ninguém. Você acha que você conhece 100%? Menina, vou pegar uma aula aí depois. Que eu tô longe disso. Quem me conhece aqui? Não 100%. Não 100%. Mas se você fosse me apresentar pra sua amiga, tipo, tirando a mina dos Pararauê, do lado de Coco, se você fosse me apresentar, o que você ia falar? Renata? Quem é a Renata Mais? Renata Mais é? Guerreira. Não, uma Renata Mais. Como você me conheceu? Uma Renata palavra. Mais é? Gente, é uma palavra. Uma palavra. Ai, vocês estão mudando. Eu pensei que vocês iam responder. Agora vocês estão mudando tudo fora. Mentira. Mas se você for, geralmente, quando alguém me apresentar, você conhece a Renata Mais? Renata Mais é uma youtuber. Né? Ah. Tem que dar resposta. Porque geralmente quando. Pode vir, Renata Mais!
Ai, gente, tô tão feliz de estar aqui. Tô emocionada. Como Deus é maravilhoso, né? Aí vocês acabam. Não, como Deus é maravilhoso. É porque, gente... Quem tem o marido que eu tenho não precisa de... Então, porque quem tem marido igual o meu não precisa de inimigo. Eu tinha feito os paranauê dos slides lá, né, do PowerPoint, pois o bicho foi lá e apagou tudo. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? É porque... Sim, obrigada. Porque vai ficar... Eu falei, Senhor, eu vim aqui, eu quero que Ele me use para falar com vocês. Então... Desde que eu aceitei esse convite, eu orei para que, de alguma forma, tudo que eu falar aqui possa inspirar vocês. Eu vou falar sobre a minha história, esse Paranauê da alma. E isso aqui é só uma colinha, tá? Só para falar que eu sou inteligente, não é para esquecer nada. Mas, enfim, tô tremendo aqui, peraí. Dá 5 minutos eu já tô relaxada. Então, gente... Hoje eu vim falar da minha história, né? Minha história de sucesso. E eu